E o São Paulo acaba de perder mais um jogador para a temporada de 2023, outro que deixa o Morumbi com problemas com o Rogério Ceni. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te dar todos os detalhes dessa história e vai atualizar também sobre a situação do Danilo. Volante do Palmeiras sai no fim dessa temporada? Falo sobre o Corinthians e o prejuízo de um negócio de 70 milhões de reais. Formações importantes no Flamengo, tem jogador se despedindo dos companheiros, Lucas Romero pode pintar no Cruzeiro e essa história de que Nátio Fernandes cogita voltar ao River Plate. Essas e outras atualizações a partir de agora no canal do Nicola. Olá pessoal, me chamo Jorge Nicola, para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que vai permitir a você se dar bem em plena segunda-feira com 4 jogos na Copa do Mundo. Tem País de Gales e Irã. Vitória do País de Gales paga 2,22 e o empate paga R$3,08 para cada real apostado. Tem ainda Catar e Senegal, Senegal bem favorito, vitória a 1,67. Holanda e Equador, apostaria minhas fichas na vitória da Holanda a 1,74, isso sem falar em Inglaterra e Estados Unidos. Inglaterra bastante favorita, vitória dos ingleses pagando R$1,49. Para apostar na 1xBet, você sabe, é só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o volante André, atleta do Fluminense que vai renovar o contrato. O vínculo atual se encerra em 2025 e ele já tem um acordo para extensão até 2026 com direito ao aumento salarial. Essa assinatura vai se dar assim que ele voltar das férias. Bora contar sobre o Bahia City, que realmente sondou o lateral esquerdo Abner, que pertence ao Atlético Paranaense. Entrei em contato com uma pessoa próxima ao lateral esquerdo e ouvi a confirmação, não existe proposta, mas é um dos alvos do Bahia City para a temporada de 2023. Bora contar também que Richarlison, atacante da seleção brasileira, autor dos 2 gols na vitória contra a Sérvia, apresenta números muito bons com a camisa da seleção. Em 2022 ele é artilheiro do Brasil no ano. São 7 partidas e 9 gols marcados, com detalhe de que desses 7 jogos ele foi titular em 5. Uma média de participação, incluindo gols e assistências, de 30 minutos para cada participação em gol. Bora falar ainda sobre a audiência da seleção brasileira na vitória contra a Sérvia, 50,1 pontos de média de audiência na TV Globo, um número bem legal, certo? Mais ou menos. É que comparado ao das últimas 7 estreias da seleção brasileira em Copas do Mundo, foi o penúltimo pior resultado. Para completar o giro de notícias, contar que Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde nessa quinta-feira. Ao marcar um dos gols na vitória contra a Gana, ele se tornou o primeiro atleta a fazer gols em 5 edições diferentes de Copa do Mundo. E a saideira do giro de notícias, contar para você que se o Catar perder para o Equador nessa sexta-feira, ele vai se tornar a primeira seleção mandante, dona da casa, a ser eliminada ainda na segunda rodada da fase de grupos. Antes de começar a falar sobre os clubes, queria te atualizar sobre a situação de Neymar. Existe o risco de o atacante brasileiro não mais jogar a Copa? Você sabe que ele saiu contundido na vitória por 2-0 contra a Sérvia, não deu entrevistas, preferiu sair sem falar com ninguém. Quem respondeu em nome do Neymar foi o técnico da seleção brasileira, o Tite, além do médico da CBF. O médico Rodrigo Lasmar disse o seguinte, abre aspas, o Neymar teve uma entorse no tornozelo e seguirá em tratamento. Precisamos aguardar de 24 a 48 horas para entender a gravidade da lesão. É importante esperar. Já o Tite, quando perguntado sobre a chance de o Neymar não jogar mais a Copa do Mundo, foi taxativo, afirmando que o Neymar vai sim jogar o Mundial. Tem algumas situações que nos fazem imaginar que a lesão não é tão grave. Ele se contundiu em campo e ainda ficou mais 11 minutos jogando. Se fosse uma lesão muito séria no tornozelo, certamente teria saído. Ah, Nicola, mas estava chorando no banco de reservas. Verdade, ele ficou triste, ficou chateado, imaginou que talvez pudesse ter uma Copa sem problemas e logo na estreia aconteceu. Mas o fato de também ter ido andando aos vestiários sem precisar ser carregado é mais um indício de que a lesão existe no tornozelo, mas não é nada severo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.
Bora com novidades sobre Davi Terans no Vasco da Gama. Contei para vocês que na última quarta-feira o Paulo Brax esteve em Gênova, na Itália, para se reunir com os dirigentes da 777. Um dos temas foi quanto o clube teria para gastar na compra do meia uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense. Ainda não há proposta, mas consegui trazer novidades. Conversei com Mário Celso Petralho, o presidente do Furacão, e perguntei para ele: e aí, Mário, tem alguma oferta? Vocês já foram procurados pelo Vasco? A resposta foi: não houve proposta. Minha pergunta seguinte foi se existe a intenção do Atlético em negociá-lo, e o presidente do Furacão disse o seguinte, abre aspas, se existir proposta, não venderemos. De maneira bem enfática, taxativa, assegurando a permanência do Terans. Não diria que dá para cravar 100% que ele fica, até porque o meu uruguaio de 28 anos de idade tem sido bastante assediado. Mas é o Atlético Paranaense mandando um recado que não tem a intenção, a disposição de fazer negócio. Já havia contado para vocês, por meio de uma outra fonte, que o Atlético vai topar fazer acordo pelo Terans em algo na casa dos 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a 32 milhões de reais, com a lembrança de que ele havia sido comprado do Atlético Mineiro por só 7 milhões e meio de reais. Só para completar, ainda perguntei ao Petralho sobre a venda do Nicolas, lateral esquerdo ao América. Ele disse que está fechada e também assegurou que não teme perder Alexandre Matos para o Grêmio. O Matos é um dos alvos do novo presidente tricolor, o Alberto Guerra. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e as especulações que vêm da Argentina, dando conta de que Nacho Fernandes pode trocar o Galo pelo River Plate, clube do qual ele foi comprado pelo Atlético anos atrás. Para te ajudar a entender toda essa história, o Nacho concedeu uma entrevista na Argentina durante os últimos dias, afirmando o seguinte: não sei se eu vou para o River, vamos ver. O Enzo, que é o diretor do clube, me disse que as portas estão abertas, mas a decisão não passa por mim. Temos que esperar e ver o que acontece. Hoje, o Nacho tem contrato com o Atlético por mais uma temporada. O vínculo se encerra em dezembro de 2023 e é bom que os dirigentes do Galo se apressem para tentar estender o contrato. Jogador de 30 anos de idade que custou 6 milhões de dólares, fora todos os impostos. E é por causa desse valor alto que o Atlético se meteu numa baita confusão. Contei com exclusividade para vocês algumas semanas atrás que a FIFA condenou o Atlético a uma proibição de inscrições de jogadores até que uma dívida com o River Plate, por conta da compra do Nacho, seja quitada. O Atlético já havia admitido lá atrás uma dívida de 1.660.000 dólares. O River Plate cobra na FIFA cerca de 2 milhões e meio de dólares, e enquanto essa grana não for quitada, o Atlético está impedido de contratar, ou melhor, de registrar jogadores. Pode contratar quem quiser, mas não pode registrá-los. Duvido que o Atlético top cedeu o Nacho para o River Plate de graça, ou em troca dessa dívida. Não faz parte dos planos do Galo, que quer montar um time extremamente forte na temporada de 2023. O Kudê certamente conta com o Nacho no próximo ano. A questão é como manter o Nacho para a temporada de 2024, levando em consideração todo esse assédio do futebol argentino, mais especificamente do River, onde ele foi muito bem. E o São Paulo acaba de perder mais um jogador para a temporada de 2023, já são 6 baixas, essa relativamente inesperada. Nahuel Bustos, atacante contratado por empréstimo junto ao Grupo City, ficaria até metade do ano que vem, mas anunciou na noite dessa quinta-feira, por meio das suas redes sociais, sua saída do tricolor. Ele disse no texto o seguinte, abre aspas, tenho que dizer adeus de uma maneira estranha, mas estou calmo, porque sei que dei tudo de mim cada vez que defendi a camisa do São Paulo. Nahuel Bustos sai a pedido dele por causa de problemas com o Rogério Ceni. Tenho contado para vocês que o relacionamento do Rogério com vários atletas do grupo era péssimo, e quando o São Paulo optou pela permanência do Rogério, já era implícito que vários jogadores sairiam. O Bustos eu imaginei que talvez até pudesse ficar mais um pouco, porque ele chegou faz bem pouco tempo. Só 9 partidas com a camisa do tricolor, um único gol marcado. Desses 9 jogos, 3 como titular, 6 como reserva, e diante desses números fica bem claro uma resistência do Rogério Ceni em relação ao argentino. Tudo porque o São Paulo o contratou sem o consentimento do Rogério Ceni. Foi uma decisão da diretoria, como também aconteceu com o Galopo e com o Ferrarese, outros gringos bem pouco utilizados na temporada de 2022. Aquela coisa, você contratou sem o meu aval, então não vou colocar para jogar. O Bustos se incomodou com isso, pediu ao Grupo City para que deixasse o São Paulo. O tricolor acabou concordando, até porque o seu salário é bastante alto, acima dos 500 mil reais mensais. Outra economia bastante importante para um tricolor que já havia perdido recentemente Reinaldo, Éder, Miranda, Marcos Guilherme e Andrés Colorado.
São 6 as baixas para a próxima temporada. Luizão e Igor Gomes também deixarão o São Paulo nas próximas semanas, por opção dos atletas. Tricolor que ainda cogita perder André Anderson, que está emprestado pela Lazio, Nicão e Patrick, que podem servir como moedas de troca. Não se descarta também outras saídas. Só para completar sobre o São Paulo, queria contar que Manuel, zagueiro que pertence ao Fluminense, contrato só até abril, foi procurado recentemente pelo São Paulo. O Manuel deu sua palavra ao presidente Mário Bittencourt do Fluminense, que vai renovar o contrato por lá, recusando a oferta do São Paulo. Prometi contar para vocês no início do vídeo que tinha um jogador do Flamengo de saída. Hugo Souza, goleiro reserva do Santos, já se despediu dos colegas mais próximos de Flamengo. Ele assegurou que as conversas com o Estoril de Portugal estão fechadas, pelo menos da parte dele. Agora resta um acordo entre o Flamengo e o time da primeira divisão portuguesa, que está tentando convencer o Fla a liberá-lo por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Dá para imaginar que esse negócio acabe saindo, até porque para o Flamengo é interessante colocar o Hugo Souza em exposição jogando como titular. Isso vai acontecer no futebol português. Atleta revelado na base do Flamengo, 23 anos de idade, contrato até dezembro de 2025. Em outros tempos já foi especulado até como uma possível contratação do Ajax. Como ele perdeu espaço no time principal, as ofertas desapareceram e o Estoril surge como uma alternativa interessante. Um detalhe importante, o Diego Alves já havia deixado o Flamengo. Se confirmada também a saída do Hugo Souza, o Flamengo vai desesperadamente precisar de um goleiro. Tenho contado para vocês que as negociações com o Rossi estão fechadas entre Flamengo e Rossi. Falta o acordo com o Boca Juniors. Rossi tem contrato com o clube argentino até junho de 2023. Muita gente me perguntou no programa do Nicola dessa quinta-feira se Lucas Romero pode virar reforço do Cruzeiro. Volante que já passou pelo próprio Cruzeiro, joga atualmente no Independente, é o capitão do time, 28 anos de idade. O contrato do Romero com o Independente termina na metade do ano que vem e até agora não houve acordo para a renovação do contrato. O Independente passa por enorme crise financeira e é também por isso que surgiram lá na Argentina especulações de que ele poderia virar reforço do Cruzeiro. Posso assegurar que o Ronaldo Fenômeno e companhia adorariam o retorno do Romero a Belo Horizonte, mas não há condição financeira por parte do Cruzeiro para grandes investimentos. Dessa maneira, a menos que o Romero consiga se desligar do Independente a custo zero ou a bem baixo valor, não vai haver condição de contratação. O Romero, que tem salário alto no futebol argentino, é, como eu disse, capitão e um dos principais líderes desse elenco. Só para complementar, o Independente não descarta inclusive vendê-lo para um rival. O Vélez Sarsfield é um interessado. O América do México, time com bastante capacidade financeira, também já sondou a situação do volante de 28 anos nos últimos dias. Última temporada do Romero com a camisa do Independente de 42 jogos, 3 gols e 4 assistências. Romero que é muito querido pelo torcedor do Cruzeiro por causa da passagem com direito a 2 títulos da Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Corinthians e contar para você que o prejuízo com a passagem de Luan pelo Parque São Jorge pode chegar até 70 milhões de reais. Número assustador, mas absolutamente real. Para começar, vale a lembrança de que em dezembro de 2019, quando o então diretor de futebol do Willian Monteiro Alves fechou a compra do Luan, foram depositados no cofre do tricolor gaúcho 29 milhões de reais. Esse valor inclui também pagamento de impostos e uma multa pelo atraso no pagamento de uma das parcelas. Detalhe, 29 milhões de reais por apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas o prejuízo não terminou aí. O Luan assinou um contrato de 4 anos com o Timão, que só se encerra em dezembro do ano que vem, com salário de 800 mil reais por mês. O Luan, em 3 temporadas com a camisa do Corinthians, marcou apenas 9 gols, deu 5 assistências e vai ter um custo total de salário até dezembro do ano que vem de 41 milhões de reais. Já estou descontando 600 mil da passagem pelo Santos. Você sabe que enquanto ele esteve emprestado ao Peixe, o Corinthians pagava 700 mil reais por mês do salário e o Santos ficava com apenas 100 mil mensais. O Santos deixou bem claro que não tem nenhuma intenção de contar com o Luan para o próximo ano, mesmo com essas condições extremamente benéficas de pagamento de salários. Ou seja, o Luan volta ao Corinthians e o Corinthians vai ter esse enorme problema para resolver o que fazer com um meia que custa extremamente alto e que nesse ano só jogou 3 vezes com a camisa alvinegra. E aí, o que você pensa a respeito da contratação do Luan? Foi pior do que a de Alexandre Pato? Foi melhor? Dá para classificar o Luan em que posição no ranking dos piores negócios já feitos na história do Corinthians? Use o espaço para comentários e opine.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Quero te atualizar sobre o futuro de Danilo, o jogador mais valioso do elenco alviverde. Que o Danilo deve deixar o clube muito em breve, isso não é novidade para ninguém. Resta saber que nível de proposta o Palmeiras vai ter entre dezembro e janeiro e qual será o destino do atleta revelado nas categorias de base e que custou cerca de R$1 milhão. Hoje o Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos, o Cajazeiras da Bahia, que o revelou, é dono de 20%. Pois bem, conversei antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do Danilo para perguntar se o Arsenal, aquele que fez no último dia da janela de transferências uma oferta oficial de 25 milhões de euros, voltou a se manifestar. Essa pessoa me assegurou que o clube inglês, que tem Edu Gaspar como um dos dirigentes, segue monitorando os passos do Danilo, mas ficou de fazer uma proposta oficial após a fase de grupos da Copa do Mundo. A estimativa é de que essa e outras propostas cheguem no mês de dezembro. E aí vem uma informação de bastidor importante: se em julho a Leila Pereira afirmava que não venderia em hipótese alguma, agora a conversa já mudou. A presidente do Palmeiras, ciente das dificuldades com o fluxo de caixa alviverde, entende que é hora de negociar algum atleta. E o Danilo pode acabar sendo negociado por esses 25 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 140 milhões de reais. Verdão, dono de 80%, ficaria com cerca de 112 milhões de reais, mas é possível que morda um percentual do Cajazeiras. Baita negócio para um atleta que custou R$1 milhão e que já deu bastante retorno esportivo dentro de campo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta final da tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!